Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Escola Teófilos. Tema da aula de hoje, da aula que nós iniciamos hoje, é o estudo sobre Tobias, Judite e Esther, ou seja, os Midrashes ou Haggadahs, que são, não outra, uma maneira de propor a história que realça aspectos edificantes, moralizantes, no intuito de promover a formação espiritual dos leitores. É isso. Eu sou o professor Euclides e vou conduzir essas aulas. Vão ser 3 lições sobre esses Midrashes, Tobias, Judite e Esther. Mas o que é um Midrash mesmo? Midrash ou Haggadah é uma maneira de contar uma história com um sentido moral. Ou seja, eu conto a história de alguém, mas não para contar a história de alguém, mas para inspirar a vida de todos. Ela realça algumas qualidades da vida daquela pessoa para fazer essa história se tornar grande e conhecida. Então, nós temos essa realidade dentro de Tobias, Judite e Esther, né? Então, elas distinguem-se 2 períodos da literatura agádica, bíblica, né? O período imediatamente posterior ao exílio, em 587 a 538, no qual os autores sagrados procuravam, em termos tranquilos, a edificação dos fiéis. Então, é por isso que nós temos esses textos para motivação, né? Depois, o período Asmoneu, no século 1 e 2 a.C., no qual a luta pela independência nacional alimentava os antagonismos com os estrangeiros, né? E rígido senso religioso, né? Veja que nós temos partes de Judite e Esther e de Daniel que tem essa mesma dinâmica, né? Daniel dentro do estilo sapiencial, mas assim também se encaixa. Os livros de Tobias, Judite e Esther têm alguns dados comuns que são muito importantes. Primeiro, né, são episódios não concernentes a todo o povo, mas de maneira especial de grupos. Então, Tobias vai falar de uma família. Judite é a história de uma cidade, de uma tribo. Esther vai falar dos judeus residentes na Pérsia, ou seja, vai falar de judeus estrangeiros, judeus que estão fora do ambiente de Israel. As épocas da história universal que aludem não podem ser identificadas com precisão, ou seja, nenhum deles a gente pode dizer assim, nossa, isso aconteceu em tal ano, de tal ano a tal ano, esse personagem é isso. Não, o personagem midrástico, ele não tem nem obrigação de existir, por assim dizer. Mas são histórias que podem ser compilações de histórias de várias pessoas, de vários indivíduos. O texto dos 3 livros passou por uma história obscura, ou seja, quem é o autor, qual a origem, em que período deve ser datado, não é muito claro isso, né? São questões críticas dentro da canonicidade. O fato é que isso é tão sério para esses 3 livros que eles são considerados deuterocanônicos, ou seja, não constam do cano da tradução aramaica, hebraica. Os textos foram escritos numa outra língua. Bom, feita essa pequena introdução, eu já vou passar para a nossa primeira lição. Nossa primeira lição, que é o livro de Tobias, né? Um certo homem, né, Tobit, da tribo de Neftali, foi exilado para Nínive, na Síria, com os seus. É muito interessante isso. O nome do livro é o livro de Tobias, mas posso dizer assim, sem dúvida, que o personagem principal são os Atos de Tobit. Tobit, que é o pai de Tobias, que é a personificação do homem justo. Esse dedica-se ferrenhamente a viver uma vida de caridade para com seus compatriotas. Várias cenas onde Tobit deixa a mesa, deixa o que está fazendo, coloca a sua vida em risco, coloca a vida da sua própria família em risco para dar auxílio aos seus conterrâneos, aos seus compatriotas. É um homem de coração nobre, um homem de coração aberto, um homem justo, um homem reto, um homem sério. Então, lembro que o Midrash é uma história que quer dar um sentido moral para alguma coisa. A história, então, é essa. Tobit, esse homem que tem uma vida
justa, uma vida reta, que cuida dos seus compatriotas que estão presos, é ferido pela cegueira. Nós vamos ver essa narração em capítulo 1, versículo 1 ao 2, 10. Diante disso, a esposa o menospreza. Pergunta para ele, mas meu filho, é um pouco do que temos no livro de Jó, dentro de outro tipo, que é o pensamento, a forma literária sapiencial. Mas aqui ela também faz isso, ou seja, ela menospreza ele. De que adianta toda essa sua bondade, essa sua caridade? Olha como você está sendo pago com a cegueira. Então isso dói, né? Aquele questionamento. Eu faço bem sem ver a quem, mas alguém faz bem por mim, né? Nessa mesma época, Ecbatana, né, uma consanguínea de Tobite, Sara, filha de Raguel, veio sofrer de uma grave tribulação. Se aqui Tobite está passando por essa dificuldade por ser justo, uma outra pessoa em um outro local, ele está sofrendo, a tal Sara. A Sara sofre uma tribulação porque aqui deve ser bem entendido isso, né? São histórias, né? Um demônio chamado Asmodeu, né? A caluniava, acusando-a de homicídio, mas na verdade o demônio tinha se apaixonado por ela. O demônio tinha se aproximado dela e ninguém podia chegar perto. Isso reduziu a pobreza, né? Tobit enviou seu filho, né, Tobias, a Hades, na média, onde um homem chamado Gabelo possuía dinheiro emprestado, né, do ancião enfermo. Então, Tobit, que tinha emprestado dinheiro a este homem, mandou que seu filho fosse buscar esse dinheiro. Enquanto Tobias, inexperiente, saía de casa, o anjo Rafael, e aqui é muito bonito porque a presença de Deus, a manifestação de Deus na vida deste homem, desse Tobias, desse Tobite, de Tobias, é manifestada. Então, outra grande peculiaridade do livro de Tobias é a angelologia, tanto do ponto de vista do demônio, dessa figura que incomoda, que atrapalha, e da manifestação de Deus como anjo. Então, o anjo aqui é Rafael, que significa, o nome significa cura de Deus, ou medicina de Deus, né? Que ofereceu para guiá-lo na estrada. Então nós temos essa oferta no livro de Tobias, capítulo 5, 4 a 23. Durante a viagem, o guia persuadiu Tobias a guardar um coração, o fel e o fígado de um peixe que o atacara. A seguir, passando a Ecbatana, promoveu o casamento de Tobias e Sara. Esta foi libertada do demônio quando o esposo, na primeira noite, a conselho do anjo, queimou o fígado e o coração do peixe numa câmara nupcial. Isso é muito interessante. Ou seja, não há nada que não possa ser libertado, desde que haja obediência àquilo que Deus prevê. Então, novamente, isso é próprio do Midrash, né? Ou seja, é fazer com que as pessoas tomem consciência de que existe uma maneira. Isso é para motivar as pessoas. Rafael foi buscar o dinheiro em Hades e reconduziu o jovem casal à casa paterna, em Nínive. Por essa ocasião, Tobias, ainda instruído pelo anjo, curou com o fel os olhos do pai. Então, tudo que acontece no livro de Tobias, desculpe, tem um porquê. Então, Tobit é aquele homem justo que passa por dificuldades, por privações, mas que é auxiliado, seu filho é auxiliado e conduzido pela mão de Deus. Sara, que é uma moça que vive a sua castidade na casa de seu pai, para abençoar a casa de seu pai com filhos tem que se casar, mas um demônio não deixa. Então, aquilo que era um problema de um se torna a solução do problema de todos. Então, Tobias sai acompanhado de Rafael, um peixe o ataca, ele pega o peixe, toma o coração e o fígado, leva, afasta o demônio, liberta a moça, casa-se com a moça e agora volta para casa, ou seja, volta para casa com o dinheiro do seu pai, volta para casa com a cura para o seu pai. Então, aquilo que era desgraça passou
a se tornar obra da graça. Então, o Midrash tem isso. O livro de Tobias contém um núcleo histórico ornamentado com uma motivação didática. Quer ensinar alguma coisa. E o que quer ensinar o livro de Tobias? Que de um mal, daquilo que não tem solução, se houver justiça, bondade, determinação e fidelidade, é naquele caminho que nós vamos encontrar a solução. Então, o dinheiro que Tobit emprestou e foi criticado pela mulher a um homem, depois torna para ele o motivo pelo qual ele faz toda aquela caminhada, e muito mais que dinheiro. Ele tem uma herança, ele tem o filho de volta e ele tem a devolução da luz aos seus olhos. O autor, ele desenvolveu uma certa liberdade dos dados históricos, né? E assim, alguns anacronismos vão acontecer, né? Com efeito, a história de Tobias se desenrolou sob Salmanassar e seus sucessores, mais ou menos no século VIII ou VII a.C. Mas as ideias práticas e religiosas inculcadas no livro não se explicariam então porque só foram adotadas pelos judeus do pós-exílio. Então, era uma história que foi contada no século VIII ou VII a.C., mas que surgiram e foram verdadeiramente tomadas como verdade no século III e IV e II a.C. Assim, a entrega do dízimo aos prosélitos, a exortação moral, são da literatura sapiencial posterior ao exílio. Então, é um livro que deve ser entendido dentro dessa dinâmica. Ele não é para contar uma história cronológica, mas para contar a história do ponto de vista judaico. Ou seja, com uma fundamentação moral para o crescimento moral das pessoas. Além disso, o capítulos 13 e 14 supõe Nínive em ruínas, Jerusalém destruída e os judeus no exílio da Babilônia, circunstâncias impossíveis para a época de Tobias. Tobias, o homem, Tobias, ele viveu muito tempo antes de tudo isso acontecer. Só que a sua história, que já era conhecida lá atrás, é recontada agora para que sirva como motivação. Esses anacronismos insinuam que o autor, posterior ao exílio, né, no ano 250 a 150 a.C., recorreu a uma história antiga, adaptando aos conceitos do seu tempo para os quais chegasse ao coração dos leitores. Outros anacronismos de Tobias. Né? O velho Tobit presenciou em sua juventude a divisão do reino após a morte de Salomão e foi deportado com a tribo de Neftali, e seu filho Tobias veio a morrer após a ruína de Nínive. Entre Hag, sitiada na montanha, e Ecbatana, no meio da planície, na Terra-média, né? Não havia mais do que 2 dias de marcha, embora Ecbatana esteja a altitude de 2.000 metros e as duas cidades estejam a distância de 300 quilômetros uma da outra, ou seja, isso não era importante. Então não é que ele mentiu, o autor mentiu, não era importante, simplesmente não era importante. Então, a finalidade do livro é mostrar a admirável providência de Deus para com um homem fiel, posto em aflição, e apresentar aos leitores o modelo de observância da lei de Deus. Ou seja, tudo aconteceu na vida de Tobias porque ele era fiel a Deus, tanto os males quanto as bênçãos. Então, se você se prepara para servir a Deus, se prepare para ter provações. Mas não se esqueça que após essas provações vem a bênção. Então, este é o pano de fundo que nós temos dentro do livro de Tobias. O opúsculo, porque é um pequeno livrinho de Tobias, também é importante a sua angelologia. O anjo Rafael aparece aí como guarda, como curador, como intercessor. Por outro lado, Asmodeu são tiradas das tradições populares e são fruto do opressor, né? O opressor que é muito interessante o que acontece com esse opressor. Esse opressor, no momento em que ele é expulso, ele vai para onde? Para o Egito, que é símbolo de local de escravidão.
ou seja, ele vai para onde ele possa escravizar outros. O texto original de Tobias era em hebraico ou aramaico, mas contudo ele se perdeu. São Jerônimo, em 421, fez a tradução para o latim da Vulgata a partir de uma cópia aramaica. As traduções vernáculas atualmente são feitas sobre o texto grego dos 70, do qual há 3 formas: 70A, 70B e 70C. É preferível a 70B, há porém quem traduza para o vernáculo a partir da Vulgata Latina. Isso explica que o texto em português de Tobias varia frequentemente nas edições vernáculas e pode variar também a numeração dos versículos. Então, em alguns textos, por exemplo, uma Bíblia Ave Maria para uma Bíblia Jerusalém, para uma Bíblia do Peregrino, vai haver variações de versículos. Explica-se por causa disso. Mas o que podemos dizer ao final sobre o livro de Tobias? É um livro de uma grande riqueza espiritual. Ou seja, ler o livro de Tobias com os olhos voltados no nosso hoje é muito importante. Né? Questionamentos como: por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser fiel? Por que eu tenho que viver as realidades da minha fé? Né? E quando vivo isso e sou perseguido por isso, qual deve ser a minha atitude? Isso é um dado assim peculiar, muito interessante, a postura de um pai e de um filho. Tobit precisava do dinheiro, mas antes de qualquer coisa, a preocupação dele em saber quem é que acompanharia o filho naquela travessia. Então, os pais aí que gostam, que querem uma leitura motivadora, leiam o livro de Tobias. O livro de Tobias vai mostrar como os pais devem tratar os filhos, os pais devem tratar as amizades dos filhos, como a fidelidade de um pai inspira a fidelidade de um filho, como a bênção se faz presente na história, mesmo que ela seja imperceptível na vida dos outros. Como Deus se manifesta na minha vida, mesmo quando os outros não estão percebendo que Deus está agindo na minha vida. E a mudança na minha vida, para o bem ou para o mal, pode ser, num primeiro momento, tratada como uma desgraça, mas que leva, no final das contas, à manifestação da ação de Deus. Sara continuaria sendo uma desgraçada, não conseguiria casar e o demônio continuaria a oprimindo. Tobit, que sempre fez o bem, se tornou cego, ficou cego, foi desprezado inclusive pela sua mulher. Mas ele, colocando a segurança do seu filho em primeiro lugar, escolhendo uma pessoa para acompanhá-lo, não sabia ele, era um próprio mensageiro de Deus, vai fazer toda a volta para resgatar um bem que ele já havia feito a alguém. E nessa busca acontece perseguições, acontece ações improvisas, como o peixe que tenta devorar Tobias. Mas isso fez com que ele tivesse meios para libertar Sara da sua prisão, casar-se com ela, lhe dar dignidade e bênção, voltar para casa, curar o pai e reconstituir uma história de graça e de bênção. Então, isso que acontece na vida de Tobias é uma história que acontece na vida de qualquer pessoa no mundo. É uma obra atualíssima. Então, eu espero que você, ao ler com essas chaves de leitura, possa crescer também na sua fé. Muito obrigado pela sua atenção. Essa é a história deste Midrash, no livro de Tobias. É um livro histórico também, que serviu para motivar os israelitas na sua caminhada à fidelidade ao Deus de Israel. Espero que essa aula tenha chegado até você, tenha sido útil. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus.